Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, olá, seja muito bem-vindo à Na Sala. Nosso lugar de encontro semanal, onde nós estamos meditando, estudando as Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos aqui dar continuidade ao livro de Atos, que nós estamos vendo já há algumas semanas junto com você, aprendendo como é a Igreja do Senhor, como se comporta, como ela iniciou, como ela cresce, como ela sobrevive aos ataques, como ela sobrevive às perseguições. Tudo que nós estamos vendo aqui é bom que a gente tenha isso sempre em mente. É a nossa história, é a história da Igreja de Jesus. É assim que a Igreja deve ser, é assim que a Igreja deve permanecer, né? É verdade, é isso mesmo. Nós temos aprendido bastante, né, Andresa? Com esses primeiros cristãos aí, começando a palavra, começando a ensinar a palavra, começando a falar de Deus para as outras pessoas, para as outras etnias, né? E aqui, agora nós vamos concluir uma parte, né, Andressa, do Atos 8, e nós vamos entender que realmente é Deus no controle de toda e qualquer situação. É isso aí. Vamos lá então, trazendo aqui para a gente se recobrar o que foi falado na semana passada. Então a gente viu ali aquela parte onde Filipe foi para Samaria, foi ali levar o evangelho para aquele lugar. Falamos ali, você que não viu na semana passada, ou semana retrasada, onde a gente também falou um pouco sobre isso, o que significava Filipe estar ali em Samaria, né? Levar o evangelho naquele lugar. Volte ali e dê uma estudada ali para você conhecer a respeito disso também, ver nessas palavras aquilo que Deus foi fazendo, né? E a gente viu então semana passada como o evangelho se espalhou em Samaria, né? Como as pessoas foram sendo convertidas pelo Espírito Santo, mas também nós vimos um caso em que não era uma conversão genuína, né? Nós vimos ali o mágico Simão, né? Que era alguém ali que fazia as suas magias, e comovia aquelas pessoas e levava aquelas pessoas. E quando Filipe chega lá, ele se porta realmente como alguém que tinha entendido, que tinha crido, né? Tanto que ele chega até a ser batizado por Filipe. E nós dissemos na semana passada o quanto que não cabe a nós, né? Não tem como nós sabermos se a conversão de alguém é genuína ou não, né? A gente não tem como saber e nem é para nós sabermos, não cabe a nós realmente. A nossa função, o nosso papel aqui é levar a palavra, fazer isso que Filipe estava falando aqui, levar o evangelho, apresentar a Cristo. O restante quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Né? Mas, Andresa, também tem uma coisa muito interessante, porque a gente tem que também entender que muitas vezes a gente está no lado de uma pessoa que se batizou, né? Que tá vivendo ali da forma como que parece ser um cristão, por exemplo, né? E acontece a mesma coisa. Então isso é bom para a gente entender também, que muitas vezes acontece isso no nosso meio, né? Sim. E a pessoa diz, pô, mas ele é evangélico, ele é cristão, ele aceitou Jesus e tal, né? Mas na verdade não foi bem isso que aconteceu, né? Eu acho que aí tem uma prova para a gente entender esse tipo de coisa também. Uma prova de como o batismo não salva não ninguém, salva. né? Esse charlatão, a gente pode dizer aqui, né, o Simão, ele foi batizado, né? Aí, no decorrer da história ali, quando João e Pedro vão para Samaria ver o que estava acontecendo, viu-se que realmente ele não tinha tido uma conversão genuína. E aí agora nós vamos ver a sequência aqui, né? O que mais vai acontecer com Filipe agora. Vamos lá então. Vamos lá? Então pega a sua Bíblia e leia juntamente com a gente ali Atos capítulo 8. Nós vamos iniciar a nossa leitura e a nossa meditação aqui no verso 26. E o texto diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe:
vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Olha, assim, até antes de você comentar, já me vem assim a questão. Felipe tinha ido a Samaria, né? Lembra, houve aquela dispersão, eles fugiram, os cristãos que estavam ali em Jerusalém fugiram por conta da grande perseguição que se iniciou ali. E Felipe, nesse momento, vai para Samaria pregar o evangelho e é um sucesso, né? A gente pode dizer que o ministério dele estava bombando naquele lugar. E, de repente, com tudo bombando, conversões acontecendo, os frutos, o Espírito Santo fala para ele ir para o deserto. Olha que coisa, né? Quem é de nós que vai pegar, olha, tá tudo funcionando aqui, o negócio está virando, está acontecendo, as pessoas estão sendo convertidas. Peraí, vou largar isso aqui agora e vou lá para o lugar onde não tem ninguém. Mas o anjo falou para ele, né? Olha como Deus faz as coisas, como não é da nossa maneira, como não é da nossa forma racional de ver as coisas, como Deus prepara o nosso caminho. E como a pregação verdade, da palavra, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Humanamente, Felipe talvez pudesse até ter pensado isso no momento, eu pensaria isso, não, eu tenho que ficar aqui que a coisa está acontecendo, é aqui que eu vou ficar. Mas ele obedece. Obedece, né? E vai logo em seguida. Ele sabe que a pregação, o levar essa boa nova, o levar Jesus às pessoas, precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. E foi isso que aconteceu. Né? E como eu digo, Andressa, ali, como o anjo falando para ele ir lá para o lado sul, né? Eu vejo assim, eu vejo o preparo de Deus, o cuidado de Deus preparando, né? Preparando ele para um caminho, né? Preparando ele para levar a palavra a outras pessoas. E como diz você, né? Mesmo que qualquer um se achasse ali que seria maravilhoso ficar onde ele estava, mas Deus preparando o caminho, tá? Preparando o caminho para que ele levasse a palavra de Deus para outras pessoas, que nós vamos ver daqui para frente, né? Uma coisa que eu queria comentar, André, interessante, é que ele desce ali de Jerusalém para Gaza, né? Essa Gaza é a cidade onde como é que chama? O Sansão derrubou os pilares do templo, né? É muito interessante, só para não é a faixa de Gaza. Deixar anotado, né? Não é a faixa de Gaza. Não tem nada a ver com a faixa de Gaza, essa Gaza aqui, viu, gente? Não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje aí, né? E assim, ó, e aí ele chega, né, Andressa, chega e encontra esse etíope, né? Ele encontra esse etíope, um homem ali que nós sabemos que era um homem respeitado, né? Que era um homem, era um servo, mas ele não era bem dizer um servo, ele era como se fosse um copeiro, ele era como se fosse o administrador dessa rainha, né? Ele era um cara diferenciado, ele não era assim um ministro simples, da Fazenda. Ele era tipo um ministro da Fazenda, o cargo dele era um cargo bem interessante, né? Bastante elevado. Ele vem ali vai encontrar agora e tudo vai decorrer em cima dessa história, desse rapaz, né? Então é muito interessante essa história, nós vamos aprender agora bastante coisa aí, Andrés. É interessante nós estarmos atentos aos detalhes do que o texto vai nos dizendo. Por exemplo, né, quando Felipe chega em Samaria e tudo aquilo acontece, Pedro e João vão para lá e ocorre aquele outro novo Pentecostes, naquele lugar, aquela descida do Espírito Santo, as pessoas são cheias do Espírito Santo ali, né? Nós falamos na semana passada, aquilo era Deus dizendo assim, sim, eu sou o Deus dessas pessoas que vocês rejeitam, eu sou o Deus deles, eu vim para salvar eles também. Aí aqui agora a gente vai ver um outro tipo de pessoa, porque o samaritano ele era ali aquela mistura, né, aquela mistura de raças ali. Sim. E agora a gente vai ver aqui, esse etíope aqui, esse eunuco, ele era um prosélito. O que é isso? Por que a gente sabe que ele era um prosélito? O texto está nos dizendo que ele tinha ido a Jerusalém adorar no templo. Como é que um eunuco, um etíope,
estava indo adorar no templo judaico. Por quê? Como que acontecia? Se a pessoa queria se converter ao judaísmo, essa pessoa ela deveria ser batizada. Então, por aí a gente já sabe que não foi João Batista que inventou o batismo, né? O batismo já acontecia antes disso. Então, a pessoa ela era batizada e circuncidada. Daí, ela fazia parte, ela podia fazer parte dos rituais judaicos. Era como se ele fosse, assim, um prosélito, era um meio convertido, se a gente pode dizer assim. Então, era um gentil que foi batizado, circuncidado. Então, agora ele fazia parte do judaísmo. Por isso que o texto está nos dizendo que ele tinha ido a Jerusalém adorar no templo. Então, o que Lucas está dizendo para nós agora? O texto vai nos dizer assim, assim como ele disse, Deus, através do que aconteceu nos versos anteriores, ele estava dizendo, sim, eu sou o Deus dos samaritanos, Jesus veio salvar os samaritanos. Agora ele está mostrando para nós e para eles aqui, que sim, ele é o Deus do gentil, do prosélito, ele é o Deus de todos, ele salvou de todas as raças, né? Então é importante nós entendermos o porquê Lucas dá esses detalhes de quem era aquela pessoa, de onde ele vinha, o que ele estava fazendo. Nada na Bíblia está escrito por acaso. Então, esses detalhes são muito importantes para nós entendermos aqui. O eunuco, ao contrário do que a gente pensa, a gente sempre associa o eunuco ao homem castrado que ficava lá cuidando no harém de um rei, de um faraó, coisa assim. Mas o eunuco, na verdade, era alguém que tinha um alto cargo, era alguém muito importante. Muitas vezes, quando esse trabalho desse eunuco era cuidando, por exemplo, de um harém, ele era castrado, sim, para garantir ali que nada ia acontecer. Mas ser eunuco não significa ser castrado. E muito possivelmente este homem aqui não era castrado, porque senão ele não poderia entrar no templo. Porque ser castrado era como se fosse um defeito físico. Então ele não poderia, e isso não podia entrar no templo, né? Era uma regra disso. Muito bem. É bem isso, é muito interessante a gente entender isso, né, Andresa? E uma coisa interessante, assim, ó, não tem nada a ver com a Bíblia, mas tem a ver com a história, né? Os historiadores escrevem que os estudiosos dizem que, Andresa, a palavra de Deus, ela entrou na Etiópia através do Egito, né? Através do Egito, pelo Egito indo para a Etiópia. É muito interessante porque eles se encontraram nesses caminhos ali, entendeu? Como que é interessante, né? Os estudiosos falam sobre isso. Então, dá-se a entender que, vamos dizer assim, que partiu mais ou menos por aí, né? Através desse homem levando as nações. Muito e de uma forma, exatamente, ele, né? Muitas vezes aconteceu isso na palavra de Deus, né? Através de uma pessoa, através de alguém que o Espírito Santo levantou lá, né? Gerou no coração dessa pessoa a vontade de conhecer e entender, e ele levou para a sua nação, para outros lugares, né? Então é muito interessante. A mão de Deus, né, Maria? A soberania de Deus. Tira Felipe daquele lugar que estava bombando ali, né? Tava tudo, leva ele para o deserto por causa de uma única pessoa que estava ali. É só com essa pessoa que Felipe vai falar nesse lugar, para que essa pessoa, que depois a história vai nos contar, que foi quem levou o evangelho para a África. Né? É muito interessante, né? Vamos lá no 28 e 29, Andressa. Vamos lá, então. E estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Meu Deus, como que é interessante, né? Tu vê, Felipe se aproximou ali, como é que eu vou dizer assim? O eunuco estava lendo, estava dentro da carruagem dele, deve ser uma carruagem, uma carroça, alguma coisa assim, né? Só a título assim, para a gente entender que aqui não desceu uma unção de velocidade em Felipe aqui. A gente pensa em carruagem, apesar daqueles cavalos correndo. Não, carruagem aqui nesse momento era aquele negocinho puxado por boi, bem devagar, bem lentamente, por isso que Felipe alcançou, né? Acompanhou ele andando ali. E nesse tempo era muito comum as pessoas lerem em voz alta, né? Então o Felipe seguramente estava caminhando junto ali, né?
e ele ouviu que ele estava falando, lendo sobre o profeta Isaías. Lendo né, Andressa? Isaías. Como que Deus é maravilhoso, eu fico pensando, né? Os detalhes, Os detalhes de toda essa situação, né? E assim, gente, é uma coisa muito séria que a gente tem entendido e tem conhecido até nas escrituras e através das nossas vidas, sabe? Quando uma pessoa, ela tem a vontade, sabe, de ler, a vontade de buscar, a vontade de conhecer, sabe, Deus envia, sabe, Andressa? Deus envia alguém para te ajudar. Buscar-me-eis e me achareis. Sabe, Deus envia, é uma coisa impressionante. Aqui exatamente nessas duas passagens, dá para a gente entender isso, sabe? Deus enviando alguém, né, buscou de um outro lado, como você disse, né, que estava nas mil maravilhas, para mandar para cá, para esse rapaz que estava retornando de ter ido adorar lá no templo, né, retornando de lá, um lugar assim pouco provável de se encontrarem, mas claro, com a bênção do Senhor, com a direção do Senhor, colocou na vida dele, ele tinha vontade, ele estava lendo, né? E olha só, é tão interessante que agora ele vai falar o que estava acontecendo ali, né? E ele vai falar para o rapaz lá, pro rapaz que está chegando ali para ensinar ele. Olha só interessante do cuidado de Deus ali, né? Ele pega, Deus tira Felipe daquele lugar. A gente lembra que Felipe, ele era um judeu da dispersão, ou seja, ele não era um judeu que vivia ali na Judéia. Ele vivia em outras partes do Império Romano, portanto ele falava grego, que era a língua do eunuco aqui também. Sim. Então, quando ele ali se aproxima daquela carruagem, ele está andando e ele ouve o eunuco lendo o livro de Isaías, ele entende, porque ele conhece o idioma e ele fala o grego também. Olha os detalhes do cuidado de Deus, né? Mandou a pessoa certa, na hora certa, né? Entendendo a própria língua para poder... Não, olha, acontece assim coisas notáveis, né? Quando nós demos valor à Escritura, né, Andressa? Quando nós realmente lemos, estudamos, buscamos, acontecem coisas que não são entendidas por nós. É impressionante realmente, não é verdade? Vou ler o 30 então. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: "O senhor compreende o que lê?" O homem respondeu: "Como posso entender sem alguém que me explique?" E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Meu Deus. Para aqui ou quer que eu continue? Não, pode parar. Gente, é muito interessante, né? Sabe uma coisa que eu vejo aqui, Andressa, em relação ao Felipe? Vejo sim nós, né? Trazendo para os nossos dias de hoje. Quantas vezes nós estamos conversando, nós estamos falando com um irmão ou com uma pessoa de qualquer que seja, em qualquer lugar, né? E essa pessoa, você sente uma necessidade dela de compreensão da palavra, sabe? Alguma coisa que essa pessoa entendeu errado, alguma coisa que essa pessoa faz um comentário com você e você fica balançando na frente dessa pessoa, né? Ou seja, assim, você não tem uma estrutura, você não tem a mente cheia da palavra de Deus, sabe? A gente não tem o conhecimento para poder falar, como já vem o Felipe aqui para poder responder para ele, sabe, Andressa? Aí é onde eu vejo a necessidade da gente poder adquirir entendimento, a gente ler a Bíblia, entender o que a Bíblia está explicando, sabe? Porque naquele momento que a pessoa vem para você, sabe, com aquela sede, querendo entender alguma coisa, você tenha aquilo para oferecer para essa pessoa, poder explicar, poder confortar ela, mostrar para ela realmente quem é o nosso Jesus, sabe, Andressa? E esse menino já mais do que depressa subiu para onde ele estava ali, né? E perguntou para ele se ele entendia o que estava lendo, não é verdade? Isso aí, por isso que eu sou assim, uma defensora máxima da pregação expositiva. A palavra de Deus, ela precisa ser lida, explicada e aplicada. Que basta, coisa, basta, né? Não precisa Hoje em dia mais a gente nada. vê tanta coisa, tantas pessoas falando de manifestações, de milagres, ok,
maravilha, tudo isso é maravilhoso. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser o centro, ela precisa ser lida, explicada e aplicada, para que a gente consiga trazer isso para o nosso dia a dia e viver isso. Sem essa compreensão, esse estudo que você está dizendo, a gente não consegue viver isso no nosso dia a dia. Fica algo muito distante, sabe? É uma coisa aqui, mas a minha vida está muito distante disso que está dizendo aqui. Quantas vezes, Andresa, a gente passa por isso, sabe? Quantas vezes eu passei por isso, a pessoa de repente ela fala de alguma coisa, algum texto, alguma coisa assim, você não tem uma resposta para dar para essa pessoa, sabe? Isso é falta de nós termos conhecimento, né? A nossa mente ela tem que estar cheia da palavra de Deus, sabe? Porque o Espírito Santo ele vai botar para fora tudo isso depois, né? Mas a nossa mente tem que estar cheia. Vai nos trazer, né? a memória, a memória, ao entendimento do que e quando e como colocar essa palavra para aquela pessoa, não é verdade? Vamos lá então. Vamos ver no 31. O que o eunuco aqui estava lendo? Era essa passagem das Escrituras que ele estava lendo. Estou lendo o verso 32. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeira muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça que lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Meu Deus. Veja bem, esse texto exatamente de quem que ele estava falando, né? Por isso que a gente fala, né? Gente, é providência pura de Deus mesmo, né, Andressa? Deixa eu ler então a pergunta que ele faz aqui, né? Que daí é mais fácil para você. Verso 34. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Felipe começou com essa mesma passagem das Escrituras e anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Meu Deus. Ele estava falando, gente, lá do que se fala em Isaías 53, 7, 8, né? Ele estava falando de Jesus, né? Tudo aquilo que já foi dito, que foi mostrado, gente, eu fico assim pensando que maravilha, porque esse menino ele foi preparado, foi um menino, né? A gente não sabe, eu não sei a idade dele exatamente, o Felipe, mas ele foi preparado para anunciar Jesus para ele. Jesus. Porque ele foi para Jerusalém, foi todo aquele processo que a gente entende que ele foi, né? Vinha ele de lá cheio de dúvidas, caminhando, e aí cai na mão do Felipe mostrar para ele, gente, o que aconteceu, esse sequera que nós estamos falando aqui, né? Que foi falado aqui há tanto tempo atrás. É esse que eu vou te explicar, é isso que eu vou mostrar para você agora, tá? É esse aqui. Então te prepara porque tem coisas maravilhosas aqui. E esse texto que o eunuco tá lendo, quando a gente lê esse texto de Isaías 53, a gente tem a impressão que Isaías está de frente para a cruz, né? Eu ouvi um pregador falando isso outro dia, e é bem isso mesmo, a gente tem a impressão que ele está de frente para a cruz, relatando tudo o que está acontecendo, porque é exatamente o que aconteceu. Né? Esse texto fala exatamente. E aí pensa que Felipe entra com tudo e fala do que ele viu, do que ele viveu. Do que ele viveu. E assim, ó, era muito difícil para a igreja primitiva, Andressa, sabe, para os primeiros cristãos falarem, sabe, explicar como que esse Jesus, né, era o Messias, porque ele veio, sofreu, apanhou, foi crucificado. Como era difícil para eles, porque todo mundo sempre entendia que ele deveria ter vindo, que era o Salvador e que ia, né? E não. E aconteceu bem de uma forma diferente. Então é uma forma muito difícil para você poder expressar isso para as pessoas, né? Dizer, olha, esse cara, Salvador, que veio nos salvar, pegaram, bateram, fizeram tudo isso com ele e crucificaram ele. Era muito difícil. E lembra que ele está falando aqui para um prosélito, alguém que era um pouquinho pior ainda, exatamente. E que gostou da fé judaica, que se converteu àquilo. Então, assim como os demais judeus, ele estava aguardando a vinda do Messias. Aguardando a vinda do Messias. E aí Felipe agora vai dizer para ele que esse texto que ele está lendo já aconteceu. Já aconteceu. Acabou de acontecer. Vai acontecer. Né? E é tão poderoso, Andresa, a palavra de Deus é tão poderosa
que, claro, aqui foi narrado essa parte que eles estavam conversando, seguramente teve mais coisas que eles conversaram ali, né? Mas é tão poderoso porque o fato do que vai acontecer agora nos mostra, né? Que é a palavra de Deus pura, gente. É o que precisa, não precisa de nada mais. Não precisa enfeitar o pavão, como nós dissemos, né, Andressa? Não precisa. Então, anunciar a palavra de Deus, independente de onde nós estamos. Eu acho que esse é uma coisa que nós aprendemos nesse texto, sabe, Andressa? Anunciar a palavra de Deus, mostrar para ele como. Que independente de todas as outras coisas, gente, mostrar para as pessoas e passar a palavra de Deus. Falar do Evangelho. Sabe, falar do Evangelho. Essa é a grande verdade, né? Verso 36. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Veja, aqui tem água. Que me impede de ser batizado? Filipe disse: Nada o impede, se você crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Aí aqui a gente vai ver acontecer o que está acontecendo desde lá do Pentecoste, desde a primeira pregação de Pedro, depois teve a segunda, aí o que a gente viu ali com Estevão, com o próprio Filipe em Samaria, aonde a palavra de Deus chega, há transformação, aonde a palavra de Deus pura. De alguém que chegou cheio do Espírito Santo e trouxe a real palavra de Deus, sem enfeite, sem delongas, sem passear por nenhuma das outras áreas da vida. É a palavra de Deus. É o que Jesus veio fazer. Quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que é você. Pronto. É o que aconteceu, que esse homem creu que Jesus era o Filho de Deus e agora ele vai ser batizado por Filipe. Batizado. É exatamente isso que eu estava falando, né? Eu fico assim encantado, gente, sabe, amor? Porque o menino saiu de todo o processo que a gente falou simplesmente a palavra de Deus e logo em seguida o cara já entendeu, né? O eunuco já entendeu, passando perto da água já... Pronto. Não, é aqui, não tem conversa, né? Gente, que coisa maravilhosa um testemunho desse, né? Um testemunho desse, Andressa. Gente, eu chego a até me emocionar, sabe, irmão? Porque como que pode ser uma coisa assim? Claro, eu não sei quanto tempo levou isso para ocorrer, né? Mas, gente, que maravilha. Falar a palavra de Deus, única e puramente, e ele, não, eu creio, né? Pode me batizar porque eu creio nessa verdade. Essa é a nossa função, é obedecer, assim como Filipe obedeceu aqui, saiu do lugar onde ele estava, foi obedecendo a cada ordem do Espírito, vai para tal lugar, agora acompanha aquela carruagem, e Filipe foi obedecendo a Deus. Essa é a nossa função, ir vivendo a nossa vida, ir obedecendo. O convencimento não foi Filipe quem fez. A transformação, o crer desse homem, não foi Filipe quem fez, foi o Espírito Santo. Mas Filipe cumpriu a sua função. Filipe fez aquilo que foi dito para ele fazer. E é isso que cada um de nós, essa ordem não é para Filipe, essa ordem é para cada um de nós. Nós temos que ir por aonde estivermos, falarmos a palavra de Deus. Nós temos que estar pronto, assim como Filipe, a Deus de repente querer te tirar daqui e te levar para um outro lugar. E a gente tem que estar atento, sabe, Andressa? Porque, exatamente como você falou no início, né? Tava tudo indo nas mil maravilhas. Tava tudo certo, né? Não tinha porque mexer no time que estava ganhando. Então, se o Filipe não tivesse atento, ele dizia, não, ô anjo, pera um pouquinho, né? Deixa eu tocar o barco aqui, vamos ganhar mais vidas aqui. Vamos ganhar mais vidas aqui. Mas ele estava atento, ele ouviu e foi fazer conforme o propósito que Deus já tinha mandado ele fazer. Então a gente tem que entender, né, que às vezes Deus te tira de um trabalho, você perde um emprego, e aí você fica lá murmurando. Às vezes Deus quer te levar para falar a palavra de Deus lá num outro lugar, lá num outro trabalho, de repente até numa fila de desempregado, onde você está ali procurando um emprego, é lá que Deus quer te levar para alcançar uma vida que está ali, quem ele já escolheu, quem ele está chamando para ele. Então a gente tem que estar com os nossos ouvidos muito atentos, com o nosso coração muito atento àquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, todos os dias, a cada dia, e estar prontos a obedecermos. Às vezes a gente é muito turrão, às vezes, né?
Olha, eu estou aqui, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. Esse aqui é o lugar que Deus está me usando aqui. Não, daqui a pouco pode ser outro lugar. A gente se acomoda, né? Esse é o grande detalhe. Nós nos acomodamos, achamos que aquilo ali tá bom, tá indo, beleza, né? E aí o que você falou, é Deus que tem que dar, às vezes, uma chicotada e tirar você daquele lugar para levar onde Ele quer que seja usado a palavra dele, né? Exatamente. Essa é a grande verdade. Vamos continuar aqui para a gente acabar esse capítulo aqui. Verso 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Olha aqui mais uma vez, aquilo que aconteceu lá em Samaria, quando Felipe vai e prega a palavra e eles são convertidos. Aí lembra que o texto fala assim, que eles ficaram com grande alegria. É isso que a palavra de Deus traz, ela traz transformação, ela traz alegria. É isso mais uma vez o fruto do Espírito já aparecendo logo em seguida, aqui, né, Andresa? Então Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Esse homem, depois de ter saído lá do bombardo do seu ministério, vai para o deserto, fala para aquele homem e agora ele vai para outros lugares, ele segue a vida, ele vai em obediência ao Espírito Santo e por onde ele vai passando, ele vai pregando. Por onde ele vai passando, aonde ele estava indo, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Por onde o Senhor nos levar, fazendo o que for, essa é a nossa missão principal. Tenha sempre na sua mente que o seu trabalho, ele é só um disfarce para você ali ser um mensageiro da palavra de Deus. O seu lugar de estudo, de repente, é só um disfarce para ali ser o lugar onde você vai levar a vida, o lugar onde você vai levar Jesus para aquelas pessoas. E é isso que nós temos que aprender. E é isso que nós aprendemos aqui com o Felipe, né, Andresa? Aonde quer que a gente esteja, prestemos atenção na palavra de Deus. Prestemos atenção que o anjo vem falar na nossa orelha naquilo que ele tem para nós, né? Sim. E que nós possamos realmente pregar a palavra de Deus aonde e qualquer lugar que a gente esteja. Amém. Não é verdade, Andressa? Amém. Estamos chegando no nosso horário. Eu quero agradecer pela vida de vocês, a Deus, sim, por a gente poder ter mais um dia aqui conversando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém. Eu quero orar pela vida de vocês, que cada um de nós possamos fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos instruído, Pai. Obrigada, mas pedir ao Senhor, Pai, que realmente o Senhor mande os anjos do Senhor, Pai, dar os caminhos, as direções e que o Senhor esteja nos incomodando para que nós possamos entender o teu propósito e aonde o Senhor quer que nós levamos a sua palavra, Pai. Muito obrigado por esse momento. Mais uma vez nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que é o Senhor que controla e guarda todos nós em todos os momentos. Nós te agradecemos, pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, Andresa? Amém. Amém. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.